Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e meditar no meu coração perante a tua face, ó Senhor, nosso amigo e Redentor do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chegamos ao final de mais um ano. Vamos assim. Chegamos ao final de mais um ano cristão, o calendário termina hoje. E a gente olha para tudo o que passamos enquanto comunidade de fé. Muita coisa aconteceu esse ano aqui na Trindade, né? Muita coisa diferente. Coisas que fizeram às vezes a gente ter que mudar um pouco de posição. Às vezes a gente tem que se reposicionar diante de uma circunstância da vida para se adaptar melhor a ela. Ninguém gosta de sair do seu ponto, de sua zona de conforto. Mas às vezes a própria vida transforma a sua zona de conforto em um estado de desconforto. A gente tem que se permitir caminhar e mudar. E, basicamente, enquanto comunidade, a gente teve algumas modificações e eu diria, talvez até mesmo melhorias durante esse ano, graças a Deus, apesar das dificuldades. E, enquanto indivíduos, quando chega o fim do ano, né, a gente é tomado por diversos sentimentos, porque cada um aqui hoje está vivendo um momento diferente de sua vida e vem na comunidade de fé para partilhar um pouco desses momentos e buscar a bênção de Deus. Mas imaginar que todos nós que convivemos enquanto povo não estamos com mentes e estados mentais diferentes nesse momento é uma coisa bobagem. Cada um de nós está vivendo um momento da sua vida. Tem gente que está enxergando isso novo esse ano, que vai chegar com um olhar de bastante esperança, bastante expectativa, está querendo que chegue logo, né? Vai ter gente que vai estar um pouco assustado com o outro ano, bastante incerteza. Tem gente que está muito bem, tem gente que acabou de descobrir que está doente. E esses momentos, que é o momento de fim de ano, esses pensamentos costumam sondar a nossa cabeça, né? E eu acho isso muito positivo, de modo geral, nós pararmos para pensar. Não para fazer aquele monte de promessa que a gente nunca vai cumprir, mas para um período de reflexão, de um balanço, né? Se está tudo legal, se a vida vai bem. Porque afinal de contas, a gente sabe que um ano passa bem rápido, tá? Mas se a gente olhar bem, um dia, uma horinha nesse ano, 15 minutos nesse ano que passa rápido, pode fazer diferença às vezes para algo que vai perdurar 10 ou 20 anos na sua vida. Por mais que a gente tenha essa noção de tempo, sobretudo para quem já passou dos 20, dos 30, já está em direção às entas, e os que já estão nos entas, né? A gente tem uma percepção de vida mais rápida. Não, 3 anos não são nada, 5 anos não são nada. Cairmos nesse senso comum, às vezes, faz a gente desvalorizar o pequeno. E é muitas vezes no pequeno que a gente perde algo grande. 15 minutos tua vida pode estar destruída por uma atitude que você tomou, por uma bobagem que você disse, por uma coisa que você deixou de fazer. E em 15 minutos também você pode mudar a sua vida para melhor. Então, essa percepção de tempo é uma coisa que eu gosto de passar como uma reflexão que deve ser feita com bastante cuidado, fugindo assim dessas frases de senso comum. O tempo passa muito rápido, o tempo não é nada, o tempo é tempo, o dia é dia, a gente tem que viver cada dia, um dia de cada vez. A festa de Cristo Rei, vocês devem estar se perguntando por que é que se celebra Cristo Rei no final do calendário cristão. Bom, ela foi instituída oficialmente pelo Papa Pio XI, com a finalidade, na época, de dar uma resposta ao mundo dentro de um cenário bastante complicado, né? E o cenário era, salvo engano, 1925. 1925, para os meus amigos que estão mais afiados na história aqui, período pós-Primeira Guerra Mundial, período de extrema desesperança, período de instabilidades e crises, fomes praticamente generalizadas.
realizada nos países que hoje nós consideramos os grandes oásis na face da terra, que é a Europa. Estava toda em crise, tudo estava em crise, as pessoas estavam desacreditadas. E dentro desse clima de instabilidade que foi a década de 1920, vamos colocar assim, a percepção era que onde os poderes terrenos se mostravam fortes, ou seja, ali havia a confiança do povo, ou seja, as pessoas queriam saber quem era o dono do mundo. Está tudo muito bagunçado, quem é que manda afinal, né? Havia um vazio de expectativas em todos os sentidos. Por isso que depois surgiram esses líderes totalitários, porque alguém queria, eu vou resolver, seja o nazismo, seja o stalinismo, seja lá como for, alguém tentou resolver a bagunça. A igreja também deu sua resposta. A sua resposta era aqui: Cristo é o Rei do Universo, que apesar de todas as trevas rondando o mundo, que as pessoas tinham que procurar se apegar à fé e à soberania divina como instrumento de construção de uma esperança, de um melhor porvir. Parar de tomar para si, dizer que o homem vai ser a solução, entregar a solução para Cristo e, consequentemente, o seu evangelho. Obviamente não, nós tivemos uma segunda guerra mundial que comprovou que a ideia não foi muito bem compreendida. Mas a festa de Cristo Rei foi instituída com esse. Dizer que Cristo é Rei não significa dizer que dentro do seu reinado, que para nós, seus súditos, não sofreremos consequências e eventos muitas vezes catastróficos nesse plano da terra. A gente fala que Cristo é o Rei do Universo, mas de uma certa forma, quando a gente fala isso, inconsciente, ou talvez do jeito que a gente aprendeu quando era criança, a gente costuma dizer assim: não, se Jesus é o Rei, sempre vai estar tudo bem. Não, a gente está falando de a gente vai ver isso daqui a pouquinho, por que as coisas não vão bem. A gente está falando de um rei cuja leitura do Evangelho o mostra sendo crucificado no meio da bandidagem. Então, quando a gente estabelece um reinado, cujo o rei, o grande símbolo, ele morre junto com aqueles que morrem na sociedade, a compreensão é muito diferente do que uma convicção triunfalista, de qual o cristão está isento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, só porque você vai na igreja anglicana, o tiro não vai pegar em você. Gente, se você pensa assim, pelo amor de Deus, toma cuidado por onde você anda, que tem muito tiroteio no Rio. Eu fico preocupado, sabe, quando as pessoas se apegam a passagens bíblicas como se fossem ídolos que muitas pessoas criticam no catolicismo romano. Pegam aquele versículo e adoram aquele versículo mais do que a Bíblia toda. Dizem que gostam muito da Bíblia, mentirosos, gostam dos seus versículos favoritos que são sublinhados com suas canetas marca-texto. Falei. Não é isso, gente. Jesus morreu no meio do lado de bandido. Como é que a gente espera que a nossa vida vai ser só paz e amor? Vamos ter problemas. Nosso próprio rei, como eu disse 4, 5 vezes hoje, foi assassinado por seus semelhantes simplesmente por pregar o amor e denunciar a injustiça. E se parar para a gente pensar, peraí, Jesus foi condenado por pregar o amor e denunciar a injustiça. É por isso que muita gente continua morrendo, não é? Por que será, hein? A mera coincidência. Esse não é uma mera coincidência. Jesus morreu pela mesma razão que muita gente continua morrendo hoje. Falou demais. Falou a verdade demais, morreu. Ninguém quer a verdade. As pessoas querem viver enganadas, porque esse engano sustenta esse sistema podre como funciona.
E toda vez que a igreja bateu de frente, que um cristão bateu de frente, bom, ele ganhou o seu lugar no hall da fame do cristianismo, que é o ser canonizado, que geralmente ele foi morto. Tá? Quer ganhar o seu lugar no hall da fama, né, do cristianismo? Começa a pregar o amor e denunciar a injustiça. Pronto, vai ser canonizado. É o prêmio que a igreja resolveu dar, para a gente mostrar que a gente está vencendo essa batalha mesmo assim. A gente tem que crer na vida após a morte, para mostrar que mesmo enfrentando a maldade de forma direta, mesmo perdendo, a gente sai ganhando. A igreja tem seus meios, a teologia tem seus meios, e a fé vem tornar esses meios possíveis, em meio a tantas incertezas. Voltando, então, a pergunta, ela sempre se repete: se Cristo é rei, então por que o mundo padece dessa forma? A resposta, me perdoem, a resposta clássica: se queremos que Jesus transforme algo na terra, isso terá que ser feito por nós homens, porque só para lembrar, para Jesus fazer alguma coisa na terra, ele teve que se transformar em um homem. Essa é a teologia da encarnação. Então, que bom que a gente descobriu isso. Para Jesus ter feito algo na terra, ele teve que se tornar um ser humano. Olha o trabalho que ele teve que ter. E nós, a gente nem precisa, porque a gente já é humano. Tá? Deus já nos deu essa bênção, a gente já nasceu humano. Deus teve que se tornar humano para ensinar a gente a viver a nossa vida. Tudo bem, a gente aprende devagar, faz parte da humanidade, mas já somos humanos. Então, se queremos que Jesus transforme algo na terra, isso terá que ser feito por nós homens, que em consonância com o Evangelho, seguem as orientações de Cristo e são íntegros em todos os momentos de suas vidas. Ser íntegro em todos os momentos da vida. Tá? É uma meta. Tem gente que está mais perto, tem gente que está mais longe. Quem diz que está íntegro, eu geralmente fico com medo. Eu vou falar sério com vocês. Quando a pessoa diz que é muito santa, muito íntegra, eu fico longe. Porque não tem gente mais chata do que gente que se acha santa. Eu, particularmente, para a minha vida pessoal, deixo longe de mim, porque a gente tem uma vida muito cheia para perder tempo com essas bobagens. Ninguém é santo, ninguém é 100% íntegro. Precisamos de Deus, precisamos todos os domingos aqui dobrar os joelhos, sim, e dizer: a gente faz bobagem e depois quer responsabilizar Jesus ou outras pessoas por bobagens que muitas vezes nós causamos. E é claro, a gente sofre por outros motivos também. Eu não sou tão reducionista assim. Então, se não fazemos o que precisamos, o que precisa ser feito, e se não o fizermos, o mundo continua o mesmo. Porque eu não acredito que Jesus vai ter que encontrar uma outra via e ter que explicar tudo de novo. Eu acho que nem precisa. Tá? Nós já entendemos que ou temos livre-arbítrio, liberdade mesmo, ou não temos. E pelo que vejo no mundo, eu prefiro continuar acreditando no livre-arbítrio, que parece ser uma verdade muito mais contundente do que achar que existe uma mentalidade divina controlando os atos e as direções dos ventos. Não me parece, tá? Sendo bem honesto. Eu prefiro crer no livre-arbítrio. Parte da bobagem que acontece no mundo é responsabilidade nossa mesmo, do jeito que resolver. Tá? Como se define um servo de Deus? Pelo que ele fala ou pelo que ele faz? Pergunta. A gente define um servo de Deus pelo que ele fala ou pelo que ele faz? Pelos dois. Não é a resposta. Porque muita gente fala uma coisa, faz outra. No fim das contas, eu vou dizer minha crença pessoal: a gente é o que faz. Você faz. Você acorda cedo toda segunda-feira, você vai trabalhar, você é trabalhador. Eu não quero saber da opinião dos outros sobre você ou de você sobre você mesmo, porque às vezes tem muita gente que tem uma opinião muito baixa sobre si, sabe?
E eu começo a lembrar que as opiniões da própria pessoa não valem muito, e sim o que ela faz, o que ela contribui para a vida, para a sociedade, para os outros. Nós somos o que fazemos. Um servo de Deus se define pelo que ele faz, não simplesmente pelo que ele fala. Então não é confissão de fé que define caráter, mas a prática da integridade, que é a demonstração do seu compromisso com a bondade e justiça. A mensagem do Monte Caveiro, Monte da Crucificação de Cristo, é que apesar da descrença de muitos, ou até mesmo na crença de alguns, Cristo é rei. Independente de termos muita gente de igreja lotada, de igreja vazia, de um monte de gente dentro da igreja, ou de um monte de gente se declarando ateu, não importa, Cristo continua sendo rei. Nós tivemos Cristo no meio, de um lado, já tentando ali, né, Jesus, como é que é, né, vamos sair daqui, já o outro com uma outra visão, e Jesus morre pelos dois, e por todos, ele não escolhe um, né, Jesus morre por todos, e padece junto daqueles que sofrem. Mas pela fé no seu Evangelho, nós nos mantemos fiéis no trabalho árduo de transformar os reinos desse mundo no reino dos céus, no reino de Deus, no reino de todas as pessoas. Eu quero dizer como pároco, tenha uma expectativa esperançosa, não é só porque está chegando o advento que é essa expectativa alegre, mas digo com certeza, esperem coisas boas para 2014, pelo menos para as suas vidas pessoais e aqui enquanto comunidade de fé. Vamos avançar ainda mais enquanto comunidade. Eu vejo isso acontecendo já é hora de começar a colher os frutos do trabalho árduo que todos vocês têm feito, e eu vejo que vem chegando o momento de começarmos a colher alguns frutos, e eu tenho fé que todos vocês terão muitos sorrisos para dar nesse fim de ano de Natal. Esse Natal que se aproxima no fim do ano do calendário secular. Existem boas possibilidades, e não é um otimismo ingênuo, não, é um otimismo baseado nas atitudes que temos tomado. Você nunca vai ouvir aqui na Igreja da Trindade o sermão do reverendo Eduardo sendo otimista e ingênuo. Quem me conhece sabe que não gosta disso. Mas quando procuro ser otimista, que realmente estou vendo, tem coisa boa vindo. Feliz ano novo para todos nós. E que bons sinais sejam o advento de boas novas de alegria e paz para todo mundo. Ok?